Saravá, sejam todos bem-vindos para mais um encontro incrível aqui, mais uma conversa incrível, né? Sobre Umbanda e hoje negritude na Umbanda. O que é isso? Vamos escutar alguém que tem propriedade para falar sobre isso, né? Que é do lugar de fala, que eu não sou. Então hoje é uma oportunidade incrível de aprender com alguém que sabe mais. E essa é a proposta dessa semana, né? Aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. Muito importante a gente lembrar disso. Vou esperar o pai David chegar aqui. Já deve estar chegando daqui a pouquinho. Tô cheio de coisa aqui separada pra gente começar, mas antes deixa eu fechar essa janela. Só um momento. Saravá, vamos chegando, galera, vamos chegando. Trocar essa ideia aí com nosso pai David Dias, que tem muito a nos ensinar, né? Saravá, toda a minha galera, salve amor, beijão, te amo. Salve Rafa, salve Izzy, salve Micaela, salve Cíntia, minha filha, Axé, Saravá, salve Marcos, salve Rionzinho, salve toda essa galera que é de salve, né? Enquanto isso, salve Patrícia Bustamante, que nosso pai Tupã possa nos intuir hoje nessa conversa, né? Que possamos trazer esclarecimento para essas pessoas que estão aqui. Foi até bom falar nisso, que eu lembrei agora de separar as perguntas. Ele tá mandando mensagem, bora lá! Já tô aqui. Eu também tô ansioso. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar e vou abrir de novo a live. Tá? Já passou um tempinho aqui, alguns minutos. Não, 2 minutinhos. Ver se o pai já chegou. Mandou mensagem pra mim aqui. Enquanto isso, o homem chegou. Olha. Aê! Saravá! Sarabá! É isso aí. E aí, meu mano, tudo bem? Tudo bom. E com você? Tudo ótimo. Faz tempo que você entrou, não? Faz uns 2 minutinhos. Agora são 3. 3h30. Ah, tá tranquilo, cara. Porque eu tava vendo aqui, pra mim não tava aparecendo. E eu falei, ué, rapaz, deve ter alguma coisa de errado aqui. Mas no final tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Beleza. Se apresenta aí pra galera. Quem é você? Que eu acho que pouca gente não te conhece aqui, né? Mas vai lá. Só pela cordialidade. Bora Arrocha. lá. Salve, salve Umbanda. Salve você que tá aqui acompanhando o João Umbanda. Salve você que já me acompanha aqui no Instagram, David Umbanda, e ainda não sabe quem sou eu. Eu sou sacerdote de Umbanda. Sou pai de santo dos filhos do terreiro do Pai João de Angola, ou seja, eu sou dirigente daquela estrutura, sou dirigente daquela casa, sou médium de Umbanda também, sou apresentador e fundador do Aruanda Podcast, que é um podcast sobre música, cultura e Umbanda nas plataformas digitais de música, né? Sou fundador do conceito de ervas Macaia e sou pesquisador da figura popular religiosa do Zé Pelintra. Então, sou muito parceiro, lado a lado do mestre Alexandre Comino, minha maior referência hoje na Umbanda. E viva, né? E estamos aí.
e venho aqui discutindo algumas questões das quais tenho me afinizado muito, das quais eu tenho estado bem atraído e bem envolvido, que são as questões sociais relacionadas e trançadas com a Umbanda, até porque quanto mais passa o tempo, eu não consigo dissociar essas relações. Sociedade, Umbanda, e cada vez mais isso tem sido o meu assunto, até porque eu vivo Umbanda e por viver Umbanda eu não consigo reproduzir a minha realidade a partir que não seja do ethos, desse olhar propriamente umbandista. Pois é isso. Fica à vontade, eu vou ficar aqui hoje, eu só vou escutar, né? De vez em quando eu vou falar alguma coisinha para direcionar e você vai tocando bonde aí, tá bom? Estou super à vontade, João. Me conta aqui você, o que te leva a pensar esse tema a partir desse seu lugar de escuta e de fala, que é aí Petrolina, não é isso, mano? Me dá um parecer. Sim, Qual que é? Petrolina, Pernambuco, no E meio por da que te deu caatinga. essa que te deu dessa de fazer essa live com esse tema? Me Tu, diga mais. tu, Uhum. você e pai Alexandre, né? Nessa convivência que a gente tem virtual, mais próxima a nível de entendimento, de consciência. Eu sempre falo para ele que quando ele não gosto de usar elevar a consciência, né? Mas quando ele transcende a consciência dele para uma nova, automaticamente quem está ali junto já começa a ser impactado por aquele olhar, né? Que ele traz. E depois que ele começou a trazer essas questões sobre o feminismo, sobre o racismo, e você começou a trazer também, eu comecei a pensar sobre isso também, e acompanhar esses outros mestres, que são a Jamila, que é o pai Rodney, e aprendendo com eles também. Então, é a partir disso, e das suas falas nas lives, que eu pensei, pô, quão importante que é falar sobre isso, o quanto que eu ainda tenho a aprender sobre isso, que eu preciso aprender sobre isso, que eu não sei, né? E é extremamente importante, porque para mim, pai, a Umbanda, as pessoas falam muito da Umbanda pautada naquela imagem de caridade, pautada naquela coisa do amorzinho, tipo, ah, não, vamos nos abraçar, vamos ajudar as pessoas e dar coisas de graça para elas. Sendo que, desde o princípio, naquele grito de liberdade que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu, e não só de liberdade, mas de indignação, né? Que negócio é esse aqui? Já tem preconceito com vocês encarnados, que querem levar até com os espíritos agora, né? E é um olhar para o combate à marginalização de algumas figuras no nosso Brasil. As entidades de Umbanda, as linhas de Umbanda, né, são algumas das figuras que foram marginalizadas. Como, por exemplo, o negro, o índio, o malandro e vários outros opais. O povo nordestino, né? O povo nordestino também, em alguns locais. E isso é extremamente importante de entender que, a partir desse viés, nós precisamos olhar para esses arquétipos e entendê-los além da manifestação no espírito, mas a manifestação na vida, na nossa sociedade. E como é que eu me relaciono com isso, né? Então, foi por isso que eu resolvi te convidar para falar um pouco sobre esse assunto. E quando eu coloquei negritude, eu separei aqui o termo, os objetivos da negritude são a valorização da cultura negra em países africanos ou com populações afrodescendentes expressivas que foram vítimas da opressão colonialista. É nesse conceito, é nesse tema aí que eu resolvi te convidar para a gente conversar. E, de antemão, já agradeço muito por você ter aceitado. Mando um abraço virtual e uma fumaçada compartilhada, né, de carinho e amor. Axé. Axé, meu irmão. Eu agradeço o convite. Tá? Da mesma forma que você tem um prazer em me convidar, eu também tenho um prazer em estar aqui com você, em falar para o seu público, em replicar isso para o meu público, em ter a oportunidade de continuar produzindo esse diálogo, que é tão importante para a nossa religião. Eu, certa vez, estava com o Ale, e aí eu olhei para ele e falei assim, Ale, eu não... A Renata me pegou aqui numa dúvida e eu não sei mais responder se eu sou homem. E aí caiu numa risada, e a gente caiu numa risada, e a gente começou a desenvolver pensamentos a partir disso. E aí foi um dos momentos em que a gente pode marcar ali, como marco de um pensamento que a gente começa a falar sobre o machismo, né? E tentar entender o feminismo, que é um negócio, que é um processo que o homem deve deitar-se sobre
tentar entender o que é o feminismo. Mas o ponto crucial, e aí sem desviar desse tema que a gente está falando, que é a negritude, que é um assunto que tem tudo a ver também com o feminismo. A gente trata de questões por um olhar interseccional, então a gente sempre trata tudo isso junto. A gente pode ir ao encontro do que você falou sobre o surgimento da Umbanda, né? Você falou sobre o marco, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que nasce como um grito de revolta. E eu ouso aqui, num olhar muito menino, num olhar muito, né, arriscado, digo eu ouso dizer que ninguém entendeu o grito do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ou que melhor, pouca gente entendeu esse grito. Nós não entendemos esse grito do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda não entendeu esse grito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, até porque eu ouso dizer que talvez, se nós passássemos por aquele episódio novamente, talvez o caboclo gritaria tudo de novo. Então, o meu medo é que, será que nós entendemos o que o caboclo quis dizer? Será que o Caboclo das Sete Encruzilhadas não continua gritando, perpetuando essas questões relacionadas ao que ele tanto dizia, que naquele ponto, e até hoje foi traduzido por discriminação? Será mesmo que nós conseguimos suprimir, conseguimos ultrapassar e transcender as questões gritadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas quando ele falava sobre discriminação? Que discriminação é essa? Que discriminação é essa que ele está tanto dizendo? E foi a partir disso que eu comecei num mergulho, numa jornada para compreender qual era aquele ambiente de surgimento, e aí eu vou usar esse termo, de surgimento da Umbanda em 15 de novembro de 1908, aonde está instaurada a sociedade de comunidades de terreiro, onde estão as comunidades de terreiro naquele momento. E aí eu vou ao encontro do que é essencial e natural do negro, principalmente dessa minha geração, e talvez das gerações até anteriores, que é buscar a sua essência. O negro tem uma busca incessante, natural, nativa, de buscar quem se é, de buscar a essência. Cara, buscar quem se é um trabalho, é um processo árduo do negro, que busca as suas raízes, porque a gente começa pelos escravizados que tentam recobrar de onde vieram. Então, eu tento fazer isso com a minha família e não consigo. Por quê? Porque a minha família perde o registro. Porque o negro raramente consegue buscar a essência, a volta das suas raízes, porque boa parte deles foram retirados da sua própria essência. E foi trazido para cá e dado surgimento a uma nova cultura. Então, hoje, a busca do negro é compreender quais são as suas raízes. É uma busca, é uma disputa, principalmente em uma sociedade que luta para dizer não, 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 não. Sua raiz é essa aqui. E boa parte de um processo, de uma tecnologia, do que a gente entende hoje por racismo estrutural, é silenciar as raízes, ocultá-las, encerrá-las enquanto raízes negras e torná-las brancas. Então, aqui, de antemão, eu quero dizer, não é uma disputa, não há um combate entre o negro contra o branco. Não é isso, não há uma luta. Por quê? Porque não é da cultura do negro lutar por lugar de fala. Não é da cultura do negro lutar por isso. É da cultura do negro preservar o seu lugar de fala. Contudo, esse lugar de fala fora retirado dos negros e o branco tomou isso como protagonismo. Então, a gente vê hoje, na história social, né, da Umbanda, a gente vê o protagonismo único, exclusivo branco. A gente não entende, a gente não vê além da história do Caboclo das Sete Encruzilhadas a respeito da Umbanda. A gente pouco entende sobre Tata Tancredo, a gente não conhece a bibliografia de Tata Tancredo, a gente não ouve falar de Pai Jaú. E quando a gente ouve falar daquela Umbanda que se instaurou, por exemplo, aqui na minha realidade, na Umbanda paulistana, que se instaurou aqui em São Paulo, na capital e tudo mais, quando a gente ouve falar sobre isso, a gente ouve falar sobre os mestres
que são e têm os seus lugares. Alexandre Comino, Rubens Saraceni, Ronaldo Linares, e Zélio de Moraes, principalmente nessa escala. E Zélio de Moraes, então, é uma escala que se questiona. Cara, onde está o negro nessa fita toda? Então, em algum momento, crê que o negro não está em suas raízes. Será mesmo que uma religião que tem por influência o candomblé, a macumba, uma parte da compreensão teórica do espiritismo, porque prática não tem nenhuma, uma parte da compreensão cultural do catolicismo, porque prática muito pouco, e quando assim ressignificada, será que não tem nenhum negro para contar o que é majoritariamente negro? O que acontece com o negro que começou a cravar essa história, que desapareceu das raízes? Quando se entende raízes, não se fala de negro. Então, é esse assunto e é essa busca que tem me motivado diariamente a repensar o que a gente entende por surgimento da Umbanda, o que a gente entende principalmente, e aí é algo que eu tenho escrito ultimamente, venho escrevendo e tenho criado o corpo nesse estudo, que é a presença do negro nos terreiros de Umbanda. Você entende? Porque entender a negritude é meta. Por que eu, e aí eu digo mais, João, por que eu, negro, tenho que vir explicar sobre minhas coisas para toda uma comunidade? Sendo que essas coisas são as minhas, e deveria ser ao contrário, a comunidade explicar o que está fazendo dentro das minhas coisas. Então, é algo que deve ser tratado com maturidade. E boa parte desse assunto é colocado à margem. Por quê? Porque a maioria da Umbanda, e tem um motivo, a maioria da Umbanda hoje se reconhece enquanto branca. Então esse assunto é colocado à margem e pode ter certeza, nossa live, boa parte das pessoas aqui estão se questionando, nossa, que assunto chato, estou me sentindo culpado. Você entende? Estou me sentindo culpado, estou me sentindo ofendido com a fala dele, estou me sentindo oprimido. É o negro agora que está oprimindo o branco. Sempre vai ter alguém no ponto de defensiva tentando, à torta direito, impedir com que os negros assumam os seus locais de origem, que é, principalmente na Umbanda, o protagonismo. Então, quando o branco... E esse é um momento importante, né, pai? Desculpa te interromper, pai. Quando o branco se recusa à compreensão, significa ele não desce do púlpito e não deixa o preto assumir o seu local de protagonismo. Então, a todo momento ele fica questionando e tentando criar recursos para se defender. Isso é tecnologia do racismo estrutural. Pode falar. O que eu ia falar é que nesse momento em que você sente esse incômodo, essa dorzinha aí, essa culpa, essa coisa que mexe com você, ao invés de fugir disso, quem está ouvindo a gente aqui, olha para isso. Pensa sobre isso. Por que está doendo? Por que está incomodando, né? Na maioria das vezes, ou quase que todas as vezes, isso revela algo sobre você. E que precisa ser visto para que seja curado, para que seja olhado. Não adianta você sentir algo, sentir um incômodo, sentir uma dor, e você não olhar para, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, não vai resolver o problema. Há algo aqui que precisa ser visto. Né? Então, por mais que cause um incômodo, mexa com o estômago aí, escuta essa live, escuta o que o pai está falando, anota, lê de novo. Quando você achar que não serviu para você, lê mais uma vez, pensa de novo, e aí você segue o seu caminho. Né? É isso que eu queria dizer, pai. Gratidão. Arrocha. É um ponto, João. É um ponto, cara, porque assim, o racismo é protagonizado, o assunto racismo, ele é majoritariamente protagonizado por negros. E o que deve ser entendido é que o racismo é assunto de branco. O racismo é um problema dos brancos e não um problema dos negros. Quem tem que falar e se desmembrar para estudar o que é racismo e se matar sobre isso são os brancos. Então, o lugar do negro explicar sobre racismo é uma forma ainda de ter que dizer, saiam daí porque o meu protagonismo é aí. É de dizer para o branco, saia daí porque o protagonismo é negro. Então, as pessoas ainda dizem, mas David, eu que sou branco, posso falar de racismo? A minha fala, enquanto branco,
pode ser dita sobre racismo. Então, a questão, por exemplo, João, muitas vezes você, ou muitos brancos dizem, eu que sou branco, posso falar de racismo? A minha resposta, João, é, você que é branco deve falar de racismo. Quem pode optar em falar ou não sou eu que sou negro. Porque ainda eu, negro, falando de racismo eu estou falando de um problema que é dos brancos, que me atinge. Então, olhar para isso é entender, o branco pode falar sobre racismo e o branco ocupa a cadeira do branco falando de uma problemática que ele criou, que ele desenvolveu para outros brancos. Então, é importante essa sua fala e esse seu lugar, brancos, da importância que é o assunto racismo. E a mesma coisa quando a gente fala sobre feminismo. O homem pode falar sobre feminismo, principalmente se ele se colocar no seu lugar, que é falar o homem para quem? Para outro homem. Por quê? Porque a mulher é mulher. A mulher já é o feminismo, ela já nasce o feminismo. Então não faz sentido do homem tentar explicar para a mulher o que é feminismo. Mas ainda assim, é extremamente importante o feminismo na boca do homem, principalmente nessa sociedade altamente machista e tóxica, que destrói todos os valores que são relacionados ao feminismo. Mas ainda voltando no assunto da negritude, a gente hoje, e aí eu vou tomar a liberdade de falar de uma Umbanda de um modo geral, nacional. Você quer falar alguma coisa? Quero, rapidinho. Tem uma pergunta aí, tem uma pergunta que fizeram que... Várias perguntas que fizeram. Eu coloquei um post antes, não sei se você viu, pedindo que mandassem as perguntas para eu abrir aqui. E tem perguntas que você já está respondendo ou já respondeu, e é normal acontecer. E com o passar do tempo eu vou soltando elas. Mas quem tiver pergunta, segura, por favor, para lá no finalzinho da live, quando tiver faltando 20 minutos para a gente acabar, eu vou abrir para o pai responder elas, tá bom? Mas é só isso. Valeu. Show! Quando a gente olha para uma cultura maior, a partir de um olhar macro para a Umbanda, e aí eu saio de São Paulo e olho o Brasil, é a maioria, por incrível que pareça, ainda que se intitula umbandista, é a maioria branca. Só que há um ponto interessante. Não há a valorização da raiz, não há na Umbanda a busca pela história. O que há? Um conformismo quando se entende, bom, já entendi o surgimento da Umbanda e ponto final. Umbanda nasce a partir de Zé Fernando de Moraes, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, no 15 de novembro de 1908. Mas não há, por exemplo, questionamentos cruciais que pautam sobre a essência de um povo, dono de uma religião, como, por exemplo, aqui em São Paulo. Por que até 75, na morte de Zélio, Zélio se intitulava espírita de Umbanda? Você sabe responder? Isso é uma pergunta para todos os umbandistas. Travou, peraí. Tá aí? Tá tudo bem? Voltou. Travou. Ó, tá aí? Tá funcionando? Tá me ouvindo? Tô. Porque ainda hoje, 2020, a tenda Foco, Cerne, Nascimento da Umbanda, tido como o nascimento da Umbanda, se intitula Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. São questões cruciais e são questões que levantam treta. Levantam treta porque ninguém está disposto a pesquisar. Pessoas estão dispostas a reforçar algo que elas aprenderam. E elas aprenderam com quem? Você entende? Então, se eu for para a tua terra, se eu for aí, se eu for para uma cultura muito mais relacionada ao Nordeste, pergunta para a família Légua. Quem são os Léguas? Quem foi Manuel Légua? Quem foi Légua Bougibois? O Légua Bougibois, qual é a influência e informação que Légua Bougibois tem? É francesa? É de Allan Kardec? Légua Bougibois está para o espiritismo? Não, está para os voduns. Está para o jeje. Então, o hábito que desenvolve, de novo, a partir, se a gente entende negritude, a gente vai entender branquitude. O hábito da branquitude é dizer que a construção das coisas estão para com eles e que a raiz e a essência delas também está para com eles. E aí, o hábito é, por meio do racismo, definir quem é o outro. Isso é uma estratégia do racismo. E o racismo é tão nefasto no Brasil, ele é a forma mais vil que se tem do racismo, porque ele se perpetua, mas ele desenvolve estratégias tão importantes, aliás, estratégias tão firmes, tão tecnológicas, tão sutis,
que o Brasil é o lugar onde o racismo é extremamente silencioso. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem uma cultura racial, uma cultura racista, uma cultura que determina e não tem problema em dizer eu sou racista, eu não gosto de preto. No Brasil, a gente cria um negócio onde o governo do Estado, o chefe do Estado diz aqui não tem racismo. Então, cara, como que eu, preto, me defendo de ataques de brancos que vão olhar para mim e vão replicar a frase do chefe do Estado dizendo aqui não tem racismo. Isso se espalha, se perpetua em todos os âmbitos. Isso é institucional, isso é social, isso é em todos os âmbitos replicável e presente. Na Umbanda não é diferente. Então a gente tem o hábito de dizer Umbanda é uma religião brasileira que é o retrato da sociedade brasileira. Cara, e por um lado isso não é bom. Ser um retrato da sociedade brasileira significa ser uma religião que reprime, que replica os valores raciais e que oprime negros, mulheres, homossexuais, transexuais e toda a comunidade LGBTQIA+. Então, e os nordestinos também. Então, os valores da Umbanda são claros, mas ainda assim devem ser ressignificados. Por quê? O que não é claro é o racismo dentro do terreiro. Por quê? Porque boa parte dele é pensado a partir de brancos e não de negros. Sim. Existem várias formas de manifestação das vertentes, digamos assim, de Umbanda, né, que evidenciam esse racismo, como a própria Umbanda branca. Cara, eu vou falar pra você. E é tão silencioso esse racismo dentro do terreiro que a gente não percebe o quanto nós mesmos reproduzimos isso, João. O quanto nós mesmos negamos a nossa própria essência, que é cultural, e sem cultura não há religião, e sem religião não há cultura. A gente replica esse racismo à torta e à direito. Por exemplo, João, quando a gente fala, o meu negócio, meu negócio é Umbanda. Aqui é terreno de Umbanda. No Nordeste tem Terecô, no Nordeste tem Catimbó, mas aqui é Umbanda. Isso é uma forma de replicar o racismo. É uma parada que eu queria te perguntar. Quando falo aqui, ó, meu terreiro é de Umbanda. Aqui a gente cultua os orixás, mas não é a moda do candomblé. A gente não faz sacrifício animal. O que eu tô fazendo é replicando silenciosamente, discretamente, o racismo dizendo isso aqui não é coisa de preto. É isso, né? Isso não é uma coisa distante, não. Acontece muito. Eu falei sobre isso na live passada, que comentei sobre essa necessidade de algumas pessoas para afirmarem que são umbandistas, elas precisam desvalorizar a cultura do negro. Ela precisa desvalorizar o candomblé, ela precisa se descaracterizar do candomblé ou de outras práticas espirituais como se fossem ruins e ela fosse a elevada, né, no meio dessas aí. Então, eu não faço essas coisas, né? Essas coisas, que coisa, né? Coisa de preto, digamos assim, que é sacrifício animal, fazer isso, é se vestir com as roupas. Uma vez eu recebi uma crítica porque eu estava usando a guia, né? Ah, você tá igual o povo do candomblé agora. E aí, tá igual o povo do candomblé? O que é que tem se eu tiver igual ao povo do candomblé? E se eu for Umbanda? O que é que tem a ver? Né? O que é que tem a ver, então, você andar com a Bíblia debaixo do braço ou com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço? Não tem problema nenhum. Agora, usar a guia tem. A pessoa está lá dentro do supermercado, né, trabalhando uma caixa do supermercado, vamos dizer assim. E aí do lado tem outra pessoa trabalhando no caixa. Ela tem uma cruz desenhada aqui no pescoço dela e tem um crucifixo aqui e um de ouro aqui, que é modinha, né? Já tem outro que está no caixa que usa a guia. Não, você não pode usar a guia. Que negócio é esse? Você com a guia aqui, mas tem o Jesus lá no fim do corredor na parede e o cara tem uma cruz no pescoço. Mas eu não posso usar a minha guia, né? É exatamente isso. É exatamente isso. E aí é outra técnica, é outra estratégia, é outra tecnologia, é outra forma de manifestar o racismo, é outra forma de estruturar. E é uma tecnologia de manutenção, de permitir com que as bases do racismo continuem ativas, que, como eu havia dito, é silencioso. Ele não aparece. A pessoa, se você disser, você é racista, a pessoa, além dela negar, ela vai se sentir ofendida. E ela vai desenvolver argumentos já pré-existentes, criados pelos brancos, para dizer, não, eu não sou racista. Quem está sendo preconceituoso é você. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado, porque isso também é cultural na Umbanda. Porque em algum momento, independente do motivo,
em algum momento se valoriza influências europeias e se desvaloriza a informação, a influência, a criação do que vem de uma cultura negra. As imagens do altar. Por exemplo, a gente imagina, cara, principalmente quando a gente estuda as correntes da Umbanda. Quando a gente estuda lá em teologia as correntes da Umbanda, que a gente compreende que a Umbanda tem 4 influências. A influência do candomblé, do espiritismo, do catolicismo e da cultura indígena dos povos originários. Quando a gente pensa nas 4 correntes, parece, e a forma como nós entendemos, é que é um círculo dividido em 4 e cada uma das informações. Mas, de fato, não é, porque majoritariamente, a Umbanda é negra. Majoritariamente. Então, eu posso, de fato, dizer Umbanda é religião de matriz africana, e não de matriz europeia, e não de matriz hindu, e não de matriz romana. Umbanda é de matriz africana. Por quê? Porque majoritariamente as essências da Umbanda estão relacionadas às práticas culturais, tradicionais, religiosas, negras, africanas. Ah, mas só o candomblé influenciou a Umbanda. Burro é quem fala dessa forma. E os povos bantus, né? Exatamente, entendeu? Cara, a gente pensar que a África influencia a Umbanda, é só você olhar para o seu terreiro hoje. Se eu for aí no Pena Branca, eu vou encontrar tabaque, eu vou encontrar pemba, eu vou encontrar uma série de elementos que são relacionados às culturas africanas e eu vou perceber que do seu terreiro, João, e ó que eu nunca fui no seu terreiro, nunca vi a forma como você toca a gira, nunca vi a corrente e tudo mais. Se eu for no seu terreiro, 90% do que acontece aí é africano. 90%, até porque se Allan Kardec entrar no seu terreiro, ele não se reconhece. Ele não reconhece 1 centímetro nem das suas práticas, nem dos seus elementos, nem da sua ritualística, nem da sua filosofia. Porque o Kardec define a mediunidade, mas ele não define a incorporação, muito menos o transe a partir do santo, do orixá, do espírito, como a gente entende na Umbanda. O Kardec não define, não utiliza e condena. Guia, fumo, bebida e bemba e por aí vai. E até isso camufla, né, pai? Eu, por exemplo, dando aula ano passado sobre o curso básico de Umbanda, eu dizia até esse ano também que a Umbanda tinha matriz brasileira, né? Só que essa fala também, de alguma forma, oculta tudo aquilo que vem de origem africana. Oculta essa matriz africana e essas influências africanas. Então, a pessoa prefere dizer que é origem brasileira e espírita do que dizer africana. E isso é uma forma também de preconceito, né? E eu me reconheço nisso, acho importante eu dizer aqui para todos que estão aqui, eu estou em construção. E é muito importante que todos nós percebamos que estamos em construção. Quem fala aqui não é uma pessoa que está elevada, que saiu de um conceito racista. Eu ainda posso, em algum momento, de forma inconsciente, exercer algumas falas racistas. Mas o propósito é que nós comecemos a nos conscientizar dessas falas e dessas atitudes veladas. Eu adoro uma frase do Rodrigo, que qualquer lugar que eu tô indo, eu tô usando ela agora. O Rodrigo fala, Umbanda é uma religião que tem tudo por fazer. Que tem tudo por fazer. Cara, essa semana, o Heitor, meu filho de santo, disse, pai, eu tô desenvolvendo um pensamento, aqui eu quero escrever algumas coisas sobre marinheiro, me indica uma bibliografia. Eu falei, não tem. Não tem? Não tem uma sobre o povo de Légua, não tem também. Da Umbanda. Então eu falei, não tem, se você desenvolver, você escreva. Porque você vai começar a dar início a um pensamento a respeito dos marinheiros. Na Umbanda, pois não tem. Então, não tem. Não tem. A gente vive em uma religião, a gente reproduz uma religião, e isso é bom, que tem tudo por fazer. Porque nesse momento eu posso olhar para a Umbanda e começar a dar valores para ela, além do terreiro e além da prática. Que é o que um umbandista até hoje, 112 anos depois, ainda não fez, cara. Ainda não fez. Então, a Umbanda, enquanto nascimento, vamos aí usar o marco de nascimento, e é importante, é muito importante a gente usar o termo marco de nascimento e olhar sem descredibilizar o trabalho de Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda tem um marco, um momento que se reconhece por religião
no 15 de novembro de 1908. Vamos olhar para ali. Então, se a gente pensar o surgimento da Umbanda enquanto religião, a gente pode entender que socialmente ela nasce no Brasil. Assim como o candomblé. O candomblé é uma religião brasileira que busca reviver, reconhecer, resgatar e principalmente busca-se sobreviver a partir dos valores que foram deixados na África. Contudo, pesquisando sobre a história da Umbanda, a gente percebe que, por mais e principalmente hoje, que nós dizemos que Umbanda é uma religião que nasce no Brasil, ela nasce no Brasil, mas todos os valores são africanos. Vai tocar para incorporar. Nenhum espírito da Igreja Católica vai incorporar. O atendimento não se dá com espíritos da Igreja Católica. O atendimento não se dá com espíritos que se dizem: eu sou o padre João VI, sou o padre Pio VI, sou João Paulo II. Não se dá com valores do espiritismo. O terreiro de Umbanda, quando toca o atabaque e vem o preto velho, ele não se apresenta como Bezerra de Menezes. Ele não se apresenta como Emmanuel. Ele não se apresenta. Isso é espiritismo. E aí, quando toca o atabaque, eu já estou dizendo que ali há uma influência fortemente africana, aos moldes, principalmente da cultura banto. Tá ligado? E eu até reproduzi isso faz um tempo. Quando as pessoas vão falar sobre preto velho, existe uma fala, existe uma das explicações que diz o seguinte: ele é o preto velho, mas não quer dizer que ele tenha sido negro, né? Porque numa vida passada ele foi branco, ele foi escravo em outro lugar, mas ele é tipo um padre, ele pode ter sido um branco que agora vem como negro. Cara, como isso descaracteriza a figura do preto velho? E eu costumo dizer, se ele fosse isso mesmo, ele vinha dizer: eu sou o branco velho, eu sou o japonês velho, eu sou o egípcio velho, eu sou o baiano velho, eu não sou o preto velho. Se é o preto velho, porque a gente precisa olhar para a roupagem, um arquétipo do preto velho. Desculpa o que eu vou dizer, não importa, eu ia dizer foda-se, né? Não importa o que ele foi antes, cara. É o que ele está se manifestando ali. É aquela manifestação. E é o que você falou sobre o racismo velado, né? Tem algumas perguntas aí, mas eu gostaria de te pedir para falar sobre uma coisa que me intrigou um tempinho atrás, porque uma pessoa chegou falando bastante que a Umbanda tinha que ter um código, né? A Umbanda tem que ter um código. A Umbanda tem que ser codificada no cristianismo, tem que ter um código como igual ao espiritismo, porque quando tiver um código, vão acabar todos os charlatões, vai acabar o poder dos pais de santo no terreiro, vai acabar com tudo isso, e aí vai ser uma religião melhor. Eu discordo absurdamente disso, e até questiono, mas eu não tenho tanta propriedade para falar quanto você tem, questiono essa relação da Umbanda com o cristianismo, como ela é distorcida e usada para apagar todas as influências afro que existem dentro da Umbanda, né? E em que ponto que disseram a Umbanda tem que seguir a Bíblia? Eu nunca ouvi isso, né? A Bíblia é o código para a Umbanda. Eu nunca ouvi isso, particularmente. Meu, de novo, o outro querendo definir as minhas coisas. De novo, o racismo se instaura dessa forma sobre a objetificação do negro, a animalização, a retirada do ser enquanto humano e colocado no outro, a transformação da pessoa em mecanismo de renda, em sistema de trabalho, em ferramenta de aquisição de bens e propriedades. Quando você olha para alguém que diz sobre quem você é, geralmente, essa pessoa fala de um lugar opressor, com o intuito de colocar a verdade dela sobre a tua. Geralmente, isso é feito por um branco.
E aí, João, isso faz parte de uma estrutura religiosa muito bem articulada a partir da Igreja Católica. Quem quer que a Umbanda tenha um código, geralmente é alguém que é católico e está se intitulando umbandista. Por quê? Porque o catolicismo tem o Vaticano. Um conjunto de regras é dado a partir de lá. Lá é a matriz de tudo que acontece em todas as outras igrejas. O Espiritismo tem o código de Allan Kardec. Allan Kardec, na década de 1857, né? Mais precisamente, em 1857, escreve o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Quando ele desenvolve toda essa ideia, qual que é? Ele constrói um código que não é mantido no Brasil. Porque a ideia de Kardec, quando cria a ideia de o relacionamento com religião, principalmente, ou melhor, quando ele cria a ideia ou a tentativa de transformar aquilo em filosofia, aquilo dá muito errado quando chega no Brasil, que é o país mais religioso do mundo, é o país mais espírita do mundo. E deu muito ruim. Então, quem busca um código para a Umbanda é aquele que não consegue lidar com a liberdade dela. E aí precisa pôr jaula no que a gente entende por liberdade. Isso não faz parte da minha cultura. Tentar codificar, tentar encaixotar o orixá é problema. Tentar dizer o que o preto velho deve fazer e como eu devo trabalhar é problema, porque só eu posso dizer sobre as minhas coisas. Isso é um artifício do racismo. Você entendeu? Então vai ter um monte de gente, João. Vai aparecer um monte de gente em qualquer lugar, seja aí ou seja aqui, que vai primeiro se incomodar com a sua fala e depois dizer como você deve tratar e se relacionar com a sua espiritualidade ou ainda com a sua Umbanda. Pai, e sobre as imagens do altar, eu tô num problema aqui. Olha aqui, ó. Não. E aí eu tava refletindo, quando eu escutei falar sobre isso, a boa parte das imagens do meu altar são cristãs, né? São católicas. E algumas são de orixás mesmo. E outras são indígenas, enfim, com várias roupagens diferentes. Só que a grande maioria é católica. Quando eu me deparei com essa questão do racismo e do sincretismo, né, a minha resistência foi, mas eu não vou trocar a imagem por causa disso, não estava integrado ainda. Hoje, quando eu olho para aquilo, eu penso, cara, não faz mais sentido. Tá São Sebastião ali, mas eu estou rezando para Oxóssi. Oxóssi não é São Sebastião, eu não estou rezando para aquele cara ali, nem aquela roupagem tá certa. Né? Nossa Senhora Aparecida tá ali, mas eu tô rezando para Oxum. Né? Tô rezando para Oxum, não é para Nossa Senhora Aparecida. Então você quer acabar com Nossa Senhora? Não tá querendo brigar com Nossa Senhora, mas eu não tô rezando para ela. Eu tô rezando para Xangô, não tô rezando para São Jerônimo, eu tô rezando para Oroiná, não tô rezando para Santa Sara Kali. E aí? Eu vou ter que juntar uns 1.000 contos para trocar as imagens do altar tudinho. Eu tava olhando eu tava com a minha turma de desenvolvimento ontem, falando sobre isso, cara. Mano do céu. Eu vou tentar sintetizar o meu sentimento com isso. Em algum momento, eu olhei pro altar e eu também passo por essa crise. Aliás, a Umbanda, e eu adoro essa frase, eu li isso a partir do Luiz Antônio Simas, a Umbanda está em crise. E a crise é de muita importância. A Umbanda estar em crise é ótimo, uma melodia para os meus ouvidos saber que a Umbanda está em crise, sabe? Significa que nós identificamos um problema, porque quando você olha um lugar que está tudo bem, talvez tenha problemas e as pessoas não identificaram. E quando eu olho para um bando e digo, nós estamos em crise, significa que sérios problemas e mais louco. Nós estamos prontos para arrebentar tudo isso aqui. Estamos percebendo então, esses problemas. Crucial, e aí eu falo isso porque nós somos de uma geração que está para questionar esse tipo de valor, sabe? Nós somos de uma geração que está prontamente
disposta a compreender e não só destruir. Porque esse negócio de, sem entender, destruir, não faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é, nós vamos entender, nós vamos avaliar, nós vamos pesquisar, nós vamos com conhecimento dar a nossa opinião. Isso é Umbanda. Isso faz parte de comunidade de terreiro. O resto é protestante. Entendeu? Eu não sou protestante. Quando eu olho para o Congá e percebo a imagem de Cristo, e quando eu olho a imagem de Cristo socialmente falando e vejo aquela que me oprime, eu fico no fogo cruzado. E aí, eu vou pegar uma fala do Pai Ronaldo que diz que a imagem do Pai Ronaldo Linares, para quem não sabe, o presidente da Federação Bandista do Grande ABC e hoje atual diretor e responsável pelo Santuário Nacional da Umbanda, que fica localizado em Santo André, em São Paulo. Pois bem, uma frase do Pai Ronaldo é que as pessoas quando chegam no terreiro se sentem confortáveis quando percebem que há uma imagem de Cristo no altar. Só que veja, essa mesma imagem de Cristo é aquela que o protestante, seja ele independente da vertente, onde boa parte dos protestantes, melhor dizendo, utilizam dessas imagens para oprimir principalmente o outro, se exercendo ainda daquela função e tecnologia do racismo. Então, quando eu olho aquilo, eu falo, quer saber, eu vou fazer um teste. E aí lá no meu terreiro fui e tirei a imagem de Oxalá. Ou a imagem de Cristo. E coloquei a imagem do Kamaz Guimarães, artista plástico aqui de Guarulhos. Coloquei a imagem do Kamaz Guimarães grande de Oxalá, o orixá negro segurando um pachorô. Cara, os meus filhos de santo, passou um mês, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Então, refuta-se aquela ideia, a opinião do Pai Ronaldo, que coloca que a imagem de Cristo serve para acolher as pessoas. A imagem de Cristo ultimamente tem sido muito mais utilizada para oprimir do que para acolher. E aí tem o outro lado da moeda, João, tem um outro lado da moeda. Em contrapartida, há um ponto, principalmente quando a gente pensa num catolicismo, mas não num catolicismo ortodoxo ou o catolicismo da igreja. Se nós pensarmos no catolicismo popular, aquele que transcende as paredes da igreja e está muito mais relacionado às crendices de um povo e não propriamente à doutrina de uma religião, aí parece que as coisas ficam mais amenas, principalmente se a gente ligar isso a uma cultura banto. Eu estava falando isso com o pessoal do desenvolvimento ontem. Se nós ligarmos isso a uma cultura banto, aquela que come, que engole, que devora os valores de outro Deus e ressignifica eles a partir dos seus valores, aí sim a gente pode manter a imagem de Cristo no altar, mas que todos saibam, essa imagem de Cristo do altar não é aquele Cristo que é cultuado pelas igrejas. Ele é cultuado como Jesus Cristo, mas a minha forma. Ou seja, esse Deus que está aí, a mesma imagem é a de vocês, mas o significado é meu. Quem dá o significado para esse Deus sou eu. E aí ele trabalha ao meu favor. Entende? Então, isso fala muito sobre a forma como a cultura banto olha para as outras divindades. É o conceito de moyo que existe nessa cultura. Muito foda, meu irmão. Louco, né? Muito Louco. E muito aí bom. isso permite com que você tenha a imagem de São Jorge no seu terreiro. Isso alivia porque também, quando vem o preto velho, ele faz o sinal da cruz. Embora a cruz não seja somente a representação do cristianismo, muitas vezes o preto velho tem um terço. E ele já faz isso por natureza, porque o preto velho pega o terço e ele não reza uma novena. O preto velho não reza o terço. Ele usa o terço para benzer, ou seja, técnica condenada pela igreja católica para os fiéis. Então perceba, o preto velho usa do terço, mas o preto velho ressignifica esse elemento e ele torna esse elemento seu, com suas práticas e não relacionado ao valor da igreja. E cuidado para você não estar catequizando o seu preto velho, viu? Não é? Quem está ouvindo aí, catequizando o seu preto velho, você, médium, trazendo todas essas práticas, esse olhar cristão não praticante, católico não praticante, né? Para o seu preto velho, que ele vai rezar o Pai Nosso, que ele vai rezar a Ave Maria. Porque o médium influencia muito, né, no processo da incorporação. E, consequentemente, eu vejo essa manifestação do preto velho super católico, que não entende nada de orixá, né, mas entende tudo
da Igreja Católica, da história dos santos, né? É meio controverso isso, né, pai? Meio estranho. Meio estranho. Eu costumo... Pra gente basear, pra gente mensurar a manifestação do preto... Legal. A manifestação do preto velho no terreiro, sabe o que eu costumo dizer? Assista o filme 12 anos de escravidão e depois se pergunta: será que o meu preto velho tá falando no terreiro? Será que o romance da escravidão, que muitas vezes é trazido pelo próprio preto velho, será que está sendo mesmo dito conforme foi? Eu temo que o preto velho do terreiro não esteja mais falando. O preto velho do terreiro talvez não esteja mais falando, esteja vindo para contar a história. E não a dele. A que a gente enfiou na trajetória dele. Então, quando que a gente desperta para isso? Quando a gente para de estudar só a Umbanda e olhar a Umbanda como religião e começa a olhar a Umbanda como cultura. E não só. E aí é que tá. Porque olhar a Umbanda como cultura não tira ela do patamar de religião. O que diz é que não é só religião. É cultura, é tradição, é como olhar para o mundo a partir dos seus valores. Então, isso é muito forte. E é isso que muda todo o panorama da religião. Isso que faz, principalmente, João, com que você pare de discutir Umbanda. Isso faz com que você encerre a discussão com outro umbandista. Você abra para diálogos, mas você encerra discussões, principalmente com quem não parou para entender Umbanda enquanto algo além de religião. Sabe? Entender a negritude na Umbanda faz parte de entender tudo isso. Entender a negritude na Umbanda faz parte de olhar a Umbanda como algo além de religião, até porque para o africano, para o bantu, para o nagô, o culto de orixá nunca foi religião. Para o bantu, o inquice sempre foi um ancestral. E isso transcende o olhar religioso. Isso é um olhar natural. É o que muitas vezes a gente encontra na ciência da religião, o termo religião natural, como aquilo que está para o ser humano. Então, não é que o culto e a ritualística, a liturgia esteja relacionada ao ser humano. É que a forma como a religião se manifesta para o ser humano é natural. O que o Ocidente fez foi transformar isso em um sistema de crendices, de crenças, de doutrinas e teologias que dissesse que isso está separado do ser. É o hábito do outro dizer o que o negro tem que fazer com as suas próprias coisas. Muito foda, pai. Gratidão por esses ensinamentos, tá? Caramba, falei, né, meu? Muito bom. Espero ter A galera tá contribuído adorando aí. Não, com certeza. A gente tem mais alguns minutos, quero ouvir umas perguntas. Tem pergunta aí? Sim. É isso que eu ia falar contigo. Eu acho que o tempo que a gente tem não dá para responder uma quantidade considerável. Não sei, né? Manda umas aí, vamos tentar. Vamos mandando. Se passar, a gente pode abrir uns 5 minutinhos para responder o resto? A gente pode, a gente vai reabrir a live. Acho que vamos tentar responder tudo nessa. Sim. Então vai. Ó, primeira. Bonde. Pai David, sabe-se que a Umbanda é uma religião brasileira, mas, na sua opinião, qual a importância de se enegrecer esses terreiros? Os terreiros são negros. Os terreiros são negros. Os terreiros possuem práticas negras. Os terreiros possuem cultos negros. Os terreiros possuem orixás, que são negros. Os terreiros possuem boa parte dos guias e 90% deles são negros. O que precisa não é enegrecer os terreiros. O que precisa é trazer consciência para os brancos. Trazer consciência para isso. O terreiro já é negro. O que precisa é as pessoas que estão nele entender isso. Gratidão, João. Galera, vamos mandando as perguntas aí, por favor. Quem quer fazer as perguntas. Teve muita pergunta que ficou lá no começo do chat. Eu não vou voltar agora para poder ver. Mandem aí, por favor. Enquanto isso, a mesma pessoa perguntou também. Você acha que o terreiro ainda é muito embranquecido? Que os terreiros são muito embranquecidos? Eu acho que se nós pensarmos a partir de um processo histórico, a Umbanda, como Marcos Hélio de Moraes, nasce branca. Nasce branca e se utiliza
do artifício do racismo para se perpetuar branca, para se permanecer branca e para conseguir, de certa forma, sobreviver, principalmente a repressão social que havia sobre o negro naquele momento, muito maior, principalmente do Estado, do que hoje. Então, a Umbanda nasce branca, mas ela nasce branca a partir de um processo racial, de um processo de racismo. Ela nasce com informações seríssimas sobre racismo e se perpetua até hoje. Entendeu? Ela nasce branca, infelizmente. Ela já nasce com... E aí a gente pode pensar sobre apropriação cultural e tudo mais, que é outro assunto que dá uma quizila, isso aí dá uma briga, o povo fica bravo. Enfim, foco. Aqui na minha região também, muitos terreiros de Umbanda. Quando eu comecei a entrar na Umbanda, né, comecei a procurar muitos terreiros que eu diria que são terreiros de Umbanda, não são, né? Porque não se auto-intitulam com medo do senso comum, do que as pessoas vão pensar da sociedade. É Centro Espírita Caboclo tal, Centro Espírita Pai Joaquim de Angola. Entende? E aí quando você chega e pergunta assim, isso aqui é Centro Espírita, Espiritismo é Umbanda? Não é Umbanda, mas por fora a gente diz que é Espiritismo. Nossa, cara. Né? Muita coisa por fazer ainda. Muita coisa por fazer e faz muito encontro ao preto, que por fora se diz que é branco, mas por dentro fala que é preto. E o perigo é a gente encontrar essas pessoas e elas, quando a gente for falar de negritude, querer tomar o meu lugar de fala dizendo, ah, mas eu sou preto. Ou, eu sou um branco de alma negra. Ô, irmão, não leva uma com a gente não, cara. Não leva uma com a gente não. Então, isso é apropriação cultural, isso dá assunto, isso dá pano pra manga, mas eu acho que o porquê eles fazem isso. E isso é ser resultado, é ser síntese de um processo de racismo, de um processo racista instaurado silenciosamente dentro da nossa sociedade. Eu acho que é isso, João. Ó, pai, professor Sidney, nossa, uma honra tê-lo aqui, pai. Saravá. Nós do Candomblé sofremos um reiterado ataque de apagamento e silenciamento por meio dos quais os brancos querem reivindicar. Acho que ele não conseguiu concluir, né? Mas... Professor Sidney, é uma honra ter o senhor por aqui, a sua bênção, meu pai. Uma honra tê-lo por aqui, professor Sidney, que está escrevendo agora pela Feminismos Plurais, editora Pólen, o livro Racismo, o livro Intolerância Religiosa. Fez uma live ontem com a Djamila Ribeiro, foi ótima. Depois eu quero um papo com o professor Sidney. Meu Deus, seria uma honra. Enfim, nós do Candomblé sofremos o reiterado ataque de apagamento e silenciamento por meio dos quais os brancos querem reivindicar exatamente isso. Aliás, o professor Sidney tem uma fala sobre o cristianismo seríssima, sobre eu não sou cristão. E em algum momento dizer cristão é acatar o que os nossos ancestrais sofreram com empurramento, com estupro do cristianismo sobre nossas culturas. Então, ser cristão é algo dúbio. E pensar o cristianismo a partir da igreja é nefasto para os terreiros de Umbanda. É nefasto para os terreiros de Umbanda. A gente tem que repensar toda essa estrutura aí. Pai Sidney, um beijo pro senhor. Um beijo, pai. Todo o meu respeito também. É uma honra recebê-lo aqui. Rainash, por que a população negra, na sua maioria, não se sente pertencente do terreiro de Umbanda? Eu vou fazer uma live sobre isso, né? Eu vou fazer uma live sobre isso, não vai dar para começar a falar por aqui, mas eu vou lançar. Porque nós fomos suprimidos. Retiraram a nossa subjetividade. Eu vou deixar essa frase. Tá bom. Porque a maioria não é mais negra. Porque da Umbanda foi subtraído a subjetividade e o encanto. A Umbanda perdeu o encanto. A Umbanda é hoje uma religião em desencanto. Vou deixar no ar. Certo. O embranquecimento dentro dos terreiros afasta essa população? Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. E é isso, né? Principalmente quando você pensa a Umbanda, e é o que o pai Sidney está dizendo aqui, se você pensa a Umbanda a partir do cristianismo, você julga que só o cristianismo tem moral. E aí, o mais doente é você tentar balizar a Umbanda a partir da moral cristã. Mano, aí você não entende completamente nada. Você não entende Exu, e talvez seja por isso que, se você tem o pensamento católico... 2 minutos?
20 segundos. 20 segundos. Se você tem um pensamento católico, você não vai entender mesmo. João, o axé, muito obrigado por esse espaço aqui. Falar sobre esse assunto, pano para manga, dá mais de 10 horas de assunto. Foi muito importante estar aqui com você.